Richard. Obrigado por aceitar. Obrigado, desculpa pelo atraso. Imagina, faz Eu parte do computador, não dá. Bom, já tá certo. Richard, vamos lá, para a gente abrir aqui a sessão de perguntas, eu gostaria de saber, sistema de imposto, você tem alguma coisa a dizer assim, algum ponto ou pontos diferentes do Quebec para outras províncias? Porque, assim, só para situar quem está aqui ou quem está fora, até quando a gente vai procurar um contador, que o Richard faz esse serviço, às vezes o contador fala, Quebec, trabalho não. Então, assim, eu sei que deve ter alguma diferença, porque não é todo mundo que pega Quebec. Por quê? O que acontece? Bom, um pouco de história. Eu acho que para entender tem que voltar um pouquinho para a história do Canadá. Tá. O Canadá foi fundado por inglês e francês quase ao mesmo tempo. Os franceses entraram um pouquinho antes, depois os ingleses entraram, e depois entraram em guerra, e os ingleses ganharam, mas deixaram um pedaço do país para Quebec, que se chama Quebec agora, que serve para francês. E Canadá é uma confederação, tipo, um país que deu jurisdições provinciais e jurisdições federais. E quando foi, bom, um pouco de história para simplificar um pouquinho, quando o Quebec ficou de jurisdição provincial, como outras províncias, mas deram a Quebec um estado especial, vamos falar assim, semi-autônomo. Então, por isso que Quebec é um pouco diferente, porque, por exemplo, o imposto fica diferenciado do resto do Canadá, porque eles, no Quebec, quis fazer a administração fiscal para o cidadão. A pessoa que quer emigrar no Quebec também sabe disso, porque a imigração é parte federal, parte Quebec também, para finalizar. Então, o Quebec tem essa jurisdição especificada no Quebec para se ocupar de algumas coisas que são, para a maioria, referenciada na cultura do Quebec, do francês, por exemplo, também a proteção do francês no Quebec. Então, coisa desse tipo faz que Quebec fica um animal diferente do resto do Canadá. Sim. Então, Quebec leva os impostos separadamente do imposto do Canadá. As pessoas que moram no Canadá, do resto do Canadá, eles vão pagar impostos provinciais, mas geralmente se faça na declaração de imposto junto com a declaração federal. Esse é tipo um anexo no final que dá o imposto que vai para, por exemplo, a província do Ontário, a província de Manitoba, etc. Mas tudo se faz transparentemente via a declaração fiscal. Mas no Quebec tem que fazer uma declaração fiscal totalmente separada. É isso que é a diferença do Quebec versus o resto do Canadá. Mas a lei, como a lei da imigração, é tudo baseada na lei do Canadá. E a básica é do Canadá. Também a lei do imposto, o livro de imposto, né, é baseado no livro do imposto do Canadá. Então, todas as regras geral é baseada na mesma regra do Canadá. Mas no Quebec, eles vão aplicar algumas diferenciações que vão se aplicar especificamente para o Quebec. Isso que faz a diferenciada. Mas a lei é a mesma. A lei é a mesma, mas daí a gente vai ter taxas diferentes, a gente vai ter... A aplicação vai ser diferente. Por exemplo, você, sobre o revenue líquido, em vez de pagar, por exemplo, 25%, vai ser Quebec, vai ser 25% federal, menos o que se chama abatimento do Quebec. Então, vão reduzir a porção do Quebec, e o Quebec faz sua própria imposto com sua própria taxa. E aí, é por isso que tem benefício que é do Quebec, como licença maternidade, né? E tem benefícios que não, que daí é do Canadá. Às vezes é muito confuso, você tem que procurar isso, qual por exemplo,
Porque questão de jurisdição, tem coisas que são de jurisdição provinciais, como tipo a saúde, o Quebec, outra província, é a mesma coisa, é jurisdição da província. Então, é a província que vão administrar as coisas que são sobre a jurisdição deles, como a saúde. Entendi. Então, o federal só dá o dinheiro geral por cada província e depois a província vai pegar esse dinheiro para administrar a saúde, a escola, tipo desse tipo. Também a escola é de jurisdição provincial. Então, não é diferenciado necessariamente Quebec versus outra província, é só que o Quebec vai administrar de seu próprio jeito a administração da saúde e da educação e tudo isso aí. Entendi. Então, não somente que Quebec é diferenciado, toda província vai ser diferenciada, mas Quebec vai poder usar até além mais da outra província. Por exemplo, a questão da garderie. A questão da creche, da criança, aqui no Quebec tem um sistema provincial por criança que pode ir, né? Esse é outro assunto, mas pela criança que pode ir na creche provinciais, né? Da creche do Quebec, e não sei quando agora é tipo $9 por dia, uma coisa desse tipo, né? Não lembro o valor por dia, mas um valor super mais abaixo que qualquer outra província do Canadá. Porque as outras províncias não têm esse programa. Então, por isso que tem impostos especiais que são relativos às creches, porque é um programa que é administrado por Quebec, porque é de administração provinciais, mas eles decidiram de fazer um programa do Quebec inteiro, por alguém que dá esse acesso, mas todo cidadão paga essa taxa no imposto. Entendi. Para financiar esse programa. Ou seja, aí a gente tem que ver todos os itens, se é do província ou se é do federal, quem que está administrando, para poder saber qual que é a taxação, né? Isso, exatamente. Então, a regra geral é de saber de que jurisdição fica. Se tem jurisdição provincial, o Quebec vai administrar de seu próprio jeito. Então, e todo o resto é federal, mas muitas vezes federal vão dar o dinheiro de volta para as províncias administrar, vão participar, mas do jeito só financiamento. Entendi. E aí, falando sobre taxa, para explicar um pouquinho como que funciona, porque muitas pessoas perguntam quanto que, né, às vezes a gente vai procurar um trabalho e aí tá lá o bruto. E diferente do Brasil, aqui não se fala o mensal, fala o anual. E além disso, aí entra o imposto, que aí todo mundo fica na dúvida quanto que vai sobrar daquele dinheiro, né? Sim. Bom, o sistema de imposto canadense, como o Quebec, é a mesma coisa. É baseado em um tipo... vai por escadas. É progressivo. No Quebec, no Canadá, é baseado do mesmo jeito. De 0 até... Bom, depende da taxa, do percentual da taxa. Por exemplo, Quebec. Se eu vou de Quebec, Canadá é a mesma coisa, mas o percentual vai ser diferente, porque Canadá e Quebec é a mesma lei, como eu expliquei, mas a taxa vai ser diferenciada. Por exemplo, de 0 até $49 mil, estou falando de renda líquida, ou revenue net, ou net revenue em inglês. Tá. Então, todo o imposto são baseados, ou, por exemplo, você trabalha, tem um salário. Um salário vão deduzir, vai ter imposto na fonte. Canadá, como o Quebec, é a mesma coisa. Quando você, tipo, funcionário, você vai trabalhar por uma empresa, você vai receber tudo 2 semanas, todo mês, o que seja. Você vai ter seu revenue bruto. Por exemplo, que se fala de anual aqui, vou ter $50 mil por ano. Bom, $50 mil por ano vai ser pago, tipo, cada 2 semanas. Então, a pessoa vai receber X e o Canadá, igual ao Quebec, vão reduzir na fonte o imposto e outra dedução. Tipo, dedução de seguro, de emprego, dedução
de saúde também, algumas deduções. E a pessoa vai receber o líquido, né, de X após das deduções. E quando no final do ano faz um imposto de renda, vai ter um cálculo de o revenue bruto, menos as deduções que são a dedução geral de Quebec ou do Canadá, mesma coisa. Mesma coisa não, é a mesma coisa, mas o montante vai ser um pouco diferente de um para o lado, né? Sim, a mesma ideia, o mesmo conceito, mas a porcentagem para cada um. Isso, exatamente. E no final vai ser o imposto que é dividido menos o que foi retirado na fonte. A diferença entre o imposto dívido, o imposto pago, vai ser a retribuição ou a pagar. Restituição ou a pagar. É assim que funciona. Bom, a questão agora é de saber que porcentagem do Quebec versus Canadá tem. A gente passou o link, dá para ver. O Quebec, por exemplo, eu vou fazer o Quebec, é 14% até 49 mil de revenue líquido. E aí? Até 49 mil dólares. A outra porcentagem do federal. Correto? Mais o federal. Fica de 14% para 19%, de 49 mil até 98 mil de revenue de renda neta e líquida, né? E depois 24% além em cima de 98 mil. Canadá tem sua própria porcentagem, mas é mais ou menos nessa faixa. Então, para cada pessoa que quer saber o que é, pode ir no site para ver, no site de Canadá e de Quebec, ou tem site que faz os dois, que faz esse cálculo. Mas para dar uma ideia, pode ir um ou outro para ver como que funciona. Sim. Esse é bem indicado. Sim. Ali. Em vários sites você coloca o salário bruto e aí você já tem uma ideia de quanto que vai ficar no seu bolso no final. Né? Exatamente. Mas isso vai depender também de algum jeito que vem um pouco abaixo das questões. Tem outras deduções fiscais que pode se aplicar, que eu vou explicar um pouco depois. Tem jeito de reduzir imposto? Tem pouco, mas tem. Dependendo de cada situação de cada família, né? Depende da situação. Então, que eu vou explicar depois. Eu acho que o número 1, a questão do sistema de imposto do Quebec, está explicado. Quem tem a obrigação de declarar imposto? Já me perguntaram isso é uma boa pergunta. E não tem resposta bem firme nesse assunto. Tem várias coisas que eu vou falar pelos brasileiros que vão, por exemplo, imigrar no Canadá temporariamente ou para sempre. Tem a primeira vez que entra no Canadá tem que pensar essa dica. A regra do 183 dias, que fica na metade do ano, né? Sim, dá 6. Exatamente, porque tem acordo fiscal entre Canadá e Brasil. Então, a regra é que, vou simplificar porque é mais do que isso, mas alguém que ficou mais tempo no país vai pagar o imposto desse país. Então, mas por exemplo, tem muita pergunta dos clientes que dizem, já fiz meu imposto de renda no Brasil, tem que fazer no Canadá? Sim. Mas, vou falar. A questão é de saber onde vai o imposto. Isso que tem que pensar no primeiro. Também pode ajudar a questão da data que vou imigrar para o país, do país ou outro, entendeu? A regra de 183 dias tem que saber que é a taxa de imposto maior de um país versus a outra. Então, isso depende da situação de cada pessoa, né, de cada família. Mas a regra, para simplificar de novo, 183 dias, se eu vou, por exemplo, migrar em junho vai ficar exatamente no meio do ano, né? Tem que saber se vai desse lado ou desse lado, por fim de imposto. Porque tem muita pessoa que misturam
tipo de residência por fins fiscais, a residência por fins de imigração, visto e tudo mais. São dois conceitos completamente diferentes. A imigração, cidadão de residência, é uma coisa que tem nada a ver com o imposto. O imposto tem sua própria regra, mas que um pouco mistura tudo, e que se chama residência. Essa coisa que fica um pouco confundido. Principalmente quando a pessoa é temporária, né, Richard? Porque muitas vezes assim, o aluno vem para passar meses. Não tem muito porquê. Mas geralmente as famílias vão fazer o college, que é 1 ano ou 2 anos. Sim. Aí não sabe, aí volta para o Brasil, tem o domicílio no Brasil e aqui, tem 2. Mas eu sei que é confuso, eu concordo com você que é confuso, mas tem algumas vantagens para a pessoa estar fazendo o imposto nos 2 lugares. E uma coisa que eu não sabia, que é legal falar, é que por mais que você vai pagar os 2, ele vai deduzir que você já pagou do outro. Exatamente. Né? Eu achava que não, eu achava que ele ia fazer 2 vezes. Eu falava, nossa, dá para chegar a 0 o seu salário. Não, exatamente. Estava do ponto de falar que onde vai pagar um imposto. Por isso que foi importante, porque no final das contas, você vai fazer, por exemplo, fiz a declaração do Brasil, mas você vai fazer a declaração do Canadá, se for no Canadá, né? E que seja Brasil ou que seja Canadá, o mesmo conceito. Por exemplo, vou falar do lado do Canadá, mas pode fazer a mesma coisa, mas do lado do Brasil. Eu já imigrei para o Canadá, temporariamente ou não, passei mais que 6 meses no Canadá, mas eu vou voltar do Brasil. Bom, você passou mais tempo no Canadá, você faz sua declaração de imposto canadense, e você vai fazer do jeito com suas deduções, etc. E você vai reduzir o imposto pago no Brasil. É um crédito de imposto brasileiro que você pagou, vai voltar ou reduzir o imposto a pagar no Canadá. Então, se for o contrário, você faz do Brasil, inclui a renda do Canadá, se a pessoa trabalhou no Canadá, e vai também reduzir o imposto canadense no Brasil. Por jeito, porque tem que incluir a renda mundial. Porque a pessoa, vou trabalhar metade do ano no Brasil, outra metade no Canadá, e não vou pagar no Brasil, pagar no Canadá, vai salvar 6 meses. Não funciona desse jeito, infelizmente. Sim, infelizmente não funciona. É até uma pergunta que fala, e mundialmente, né? Que às vezes a pessoa tem renda de aluguel, deixou a casa alugando, enfim. Então o Canadá quer saber mundialmente, mas não necessariamente que vai ser taxado, né? Porque às vezes você já considera que você já pagou lá, então não precisa pagar nada aqui. Sim, é uma consideração muito importante, porque teve pessoa que não sabe que tem uma casa alugada no Brasil e que imigrou no Canadá, mais que temporariamente, tem que incluir a renda neta líquida do Brasil também. Então, isso foi meio um choque, porque tem que incluir tudo. Então, teve outra pessoa que quer ficar no Canadá temporariamente e não teve realmente o desejo de ficar no Canadá, ou talvez que estava perguntando melhor ficar no Canadá que o Brasil. No caso dessa pessoa, fica muito mais caro ficar no Canadá, porque o imposto de renda, por alguns casos, são mais caros do Canadá. Então, foi um choque, mas porque tem que incluir a renda mundial. Isso que, se pessoa que tem muitas coisas no Brasil, muitas casas, apartamentos que aluga, que quer vender depois, tem impacto fiscal na venda também. No Canadá, não só o Brasil, mas no Canadá, por exemplo, alguém que tem um bem, que vende esse bem, tem um ganho de capital. O ganho de capital dá imposto, é tributável, mas é a 50%, não é 100%. Então, tem coisa que tem que realmente avaliar para ver a diferença. Desculpa. Você falou, se ela vende uma casa no Brasil, aí ela tem esse ganho de capital, ela tem que pagar, você falou, 50% da casa?
Não, ela tem que pagar imposto sobre o diferencial entre a venda e o pago. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que compra uma casa a 100 mil reais, vende por R$1 milhão. Então, ele vai pagar imposto sobre 90 mil dividido por 2. 900 mil dividido por 2, 450. Sobre o que ela ganhou em cima, o que mudou o preço da casa antes e depois. Isso, sobre o ganho, né? Entendi. E se ela não tá mais... Bom, é que eu tinha visto alguma coisa, mas daí é com a lei do Brasil, que foi o Otávio que falou pra gente que quando a pessoa faz declaração de saída definitiva do Brasil, tinha uma vantagem de daí ela não ter que pagar no Brasil, ela só vai pagar no Canadá. Então, como eu falei, depende da lei de lá, da lei de lá, cada caso, depende do montante que é implicado, depende da situação de cada família, cada pessoa. Pode ser vantajoso, pode ser ruim também, depende. Tem que fazer um cálculo e a importância de ter um profissional para ajudar. Sim. Porque são coisas bem complicadas, pode ficar complicado. Isso que era uma das perguntas, assim, qual que seria, assim, o que acontece se a pessoa deixou de declarar ou esqueceu de declarar alguma coisa ou não sabia da renda que no exterior tinha que declarar, e aí foi passando os anos, e aí ela descobre, assim, ela vai pagar multa com juros? Seria mais ou menos isso, para simplificar? Bom, para simplificar, aqui no Canadá, a data para fazer imposto de renda, a data final, estou falando do pessoal, não estou falando da empresa, porque outra lei, né? Outra coisa. Mas um pessoal tem que fazer a data final para fazer imposto o 30 de abril de cada ano. Uhum. Então, se faz depois, tem penalidade e juros. Penalidade e juros sobre o montante que tem a pagar. Se tem zero, se não tem nada para pagar, não tem juros, não tem penalidade. Por exemplo, eu esqueci de fazer o meu imposto de renda e vai ter um reembolso de $100 e eu faço depois, eu estou perdendo esse dinheiro de voltar. Mas não tem multas sobre porque eu fui atrasado. Mas, se estou devido, a penalidade é 18%. Quebec, como o Canadá, mesma coisa, 18% do montante a pagar, mais os juros. Os juros depende de cada ano. É igual ao Brasil, né? Eles vão aplicar a taxa fiscal dos juros, que vale, depende dos juros no momento, né? 5, 7, 10%, depende, tem que ver no site. No caso, assim, que a pessoa passou anos sem saber que tinha que colocar uma casa no Brasil, o que acontece? Bom, se for só um esquecimento, eu esqueci de fazer, tem que fazer. Faz, mas vai ser, como eu te falei, 18% mais os juros por ano. Nossa! Imagina, porque eu já vi casos da pessoa estar 20 anos aqui e falar, não sei mais como me retratar. Porque se ela for colocar agora tudo que não pôs, o cálculo vai ser... são coisas complicadas. São coisas complicadas, mas cada caso é um pouco diferente. Tem que ver, desse caso particularmente, tem coisa que a gente pode acompanhar para talvez tentar negociar as coisas, tem jeito, né? Mas o geral é a mesma, a regra geral se aplica 18% mais juros. Mas cada caso é diferente, tem que avaliar caso por caso. Sim, só estou sendo extremista para, assim, pessoal, se tem casa, né, lá fora, tem alguma renda, é melhor declarar tudo e depois a gente calcula, né? Depois é calculado como que vai pagar, porque muitas vezes, eu digo até pelo imposto que eu fiz aqui, assim, eu vi que foi esquecido uma coisa, colocou e o imposto falou, não, tudo bem, tá tudo certo. Eu achei que ia ia ter mais coisa para pagar, mas como já pagou no Brasil, acho que a diferença era tão pequena, não tinha.
que Isso. o posto acabou falando, não, tá tudo certo. Isso, tem que avaliar, mas quando a pessoa faz a declaração fiscal, Canadá com Quebec, agora tem essa pergunta, você tem bens além de 100 mil, até 100, embaixo de 100 mil, até 100 e 200, e além dos 200. Uhum. Então tem uma declaração, se você clica assim, tem tipo um imóvel e tudo mais, tem um anexo que tem que preencher. Então tem certo. anexo, só para simplificar, tem o anexo simplificado ou detalhado. Você marca o endereço, coisas desse tipo. Agora, antigamente não teve isso, mas agora, desde uns 5 anos, entendi. Tá bem na frente. Estão querendo ver quanto é que tem. Exatamente. Bom, se chama o braço do imposto é longo, essa expressão. Faz sentido. Bom, vamos falar de uma coisa boa. Um residente temporário, estudante internacional, muitas vezes não trabalhou porque ficou estudando igual um louco, né? Sim. Qual a vantagem dele fazer imposto? Porque eu vejo muito estudante não fazendo imposto, mas a gente tem uma vantagem para o estudante, né? Bom, depende se trabalhou ou não trabalhou, porque tem um conceito errado sobre uns brasileiros que teve com cliente. Aí não trabalhei, eu vou receber imposto. Não funciona desse jeito. O imposto pouco, né? Não, imposto porque como eu expliquei no início, se não pagou imposto, eles não vão te dar dinheiro por nada. É imposto pago que pode ser reembolso do imposto pago. Então, isso pode ter subvenção, pode ser outra coisa, mas é outro conceito. O conceito de imposto é você vai receber imposto se você pagou imposto. Ou seja, se não pagou imposto, não vai receber. Não isso é a concepção que foi errada. Mas tive pessoal que foi por exemplo, que foram na escola, que receberam subvenção deu um T4, o papelzinho de imposto, agora fica esse papel, se recebeu um tipo de subvenção, é uma renda, tem que declarar essa renda, e depois pode deduzir. Mas se não for imposto... Com uma renda. Mas se não foi imposto tirado na fonte, não vai receber nada. Mas tem que declarar. Por exemplo, recebi $10 mil de subvenção para estudar. Beleza. Esse 10 mil vai ser a renda. Mas se for 10 mil, você geralmente tem a dedução básica, que fica entre 13 e 15 mil dólares. Então, 10 menos 13 fica negativo, mas esse negativo não dá imposto de volta, e fica a zero, nesse caso, porque não paguei imposto. Então, no final, vai ser imposto a zero e acabou. Uma das coisas que tem que não são realmente imposto, mas um benefício de fazer imposto, mesmo se for a zero, é que depois o governo pode dar um crédito de imposto por solidariedade ou de taxa. Eles vão mandar mensalmente, ou a cada 3 meses, vão te mandar dinheiro na sua conta. Mas tem que ir, para receber esse dinheiro, tem que ir no site do governo para se inscrever, né, no depósito direto, direct deposit ou depósito direto. Então, o governo manda diretamente na sua conta. Mas isso é uma condição para eles te dar dinheiro. Eles não vão mandar um cheque. Uhum. Tem condições. E tem também o tal de... Como que é o nome? Quando você estuda, você acaba ficando com um crédito estudantil. Isso. Esse crédito estudantil, exatamente esse é uma das deduções fiscais que pode ser aplicada sobre o revenue, se você trabalhou, porque pode aplicar essa dedução para diminuir a renda neta fiscal. A coisa boa, o benefício desse é que pode, se não usa tudo, pode usar o montante que não foi usado por os anos posterior. Então pode usar.
usar, continuar. Vai deduzindo? É isso? Deduzindo. Se trabalhou depois, se você, por exemplo, eu não trabalhei esse ano, mas eu tenho 10 mil de escola, esse 10 mil vai dar crédito, mas eu vou não usar esse ano, esse 10 mil pode ficar aplicado depois, nos anos subsequentes. Ou seja, uma vantagem mesmo se a pessoa não trabalhou para poder estar declarando que ela estudou, pagou a escola e transformar esse pagamento em crédito estudantil para os próximos anos, tá usando. Para os próximos anos, exatamente. E por isso que sempre vale a pena de fazer essa declaração de imposto, mesmo se for a zero. Uhum. E também... Porque você está registrado no governo, você pode receber essa dedução de solidariedade do Quebec, e outra coisa se aplica. Bom, tem essa coisa, mas também já está no computador, né, do governo, e depois, se continua a trabalhar, você pode já continuar a aplicar essas deduções nos anos posteriores. Legal. E fora que, quando você faz o imposto, eu já vi em muitas instituições, enfim, você vai fazer uma bolsa para um projeto de arte, enfim, ou você vai mais para frente ver hipoteca para casa. Tudo isso sempre vão te pedir os últimos impostos, enfim, eles querem ver que você está tendo uma história, que você está fazendo tudo certinho. Exatamente. Isso fica também importante para a pessoa que quer ficar aqui, quer comprar uma casa, tudo mais. Tem todo esse sistema bancário que vão te pedir coisa anterior. Você já tem coisa, já facilita. Uhum. Facilita. E depois eu vou falar de deduções comuns, por exemplo, pessoas que moram aqui, né? Tem coisa que pode, especialmente aqui a maior despesa, né, da vida, geralmente é a casa, né? Principalmente agora que os aluguéis foram lá para cima, os juros de hipoteca lá para cima, né? Muito caro. Então, já vamos entrar nisso. Quais são as deduções fiscais que todo mundo quer saber? O que a gente pode estar aí de olho para poder depois deduzir no imposto e voltar para a gente? Bom, uma pessoa um trabalhador, né? Uma pessoa que não fica autônomo ou que não tem empresa, os funcionários normais, tem poucas. Verdadeiramente, tem a dedução básica, que é a mesma para todo mundo, fica aproximadamente 13 mil no federal, 14 mil, 15 mil para o Quebec, reduz um pouco. E depois tem as deduções medicais. O problema dos medicais tem que não se aplicar a todo mundo, porque todas as despesas, além de 3% do revenue. Então, o primeiro 3% não dá nenhuma dedução. Porque eu sempre para você salvar principalmente se você não tem seguro médico, né? E às vezes nem cobre inteiro, mas eu já vi muita gente pro Brasil, pro dentista, que aqui é muito caro. Então faz o que precisa fazer e aí depois coloca no imposto. Sim. A parte dentária, enfim. Essa parte vai rápido. Se a pessoa tem que ir no médico, no dentista, coisa que não são cobertas pelo plano de saúde, né? Isso vai provavelmente dar uma dedução. Mas uma coisa importante saber pode ficar de 1º de janeiro até o 31 de dezembro, ou pode ser 12 meses consecutivos. Por exemplo, o ano passado eu não teve muito, mas no meio do ano, fui no dentista e paguei muito. Mas eu sei que, por exemplo, eu paguei, sei lá, $2.000 de dentista em junho. Mas esses 6.000 ou 2.000 não é suficiente para beneficiar dessa dedução, porque é abaixo do 3%. Então, o que eu posso fazer, eu não vou incluir essa 2.000 que eu paguei no junho, porque não vai servir. Eu vou usar esse 2.000 até o junho do ano depois, que se aplica, por exemplo, 2023, porque também fui no mesmo dentista, eu paguei mais um 2.000, por exemplo. Então, eu posso usar 4.000 nesse ano que não fica do ano
que é de calendário, mas ficou por 12 meses consecutivos. Isso pode. Entendi. Isso, então, assim, uma pessoa... isso pouca pessoa sabe disso, mas isso pode. Fora a saúde, o que mais que a pessoa pode deduzir? Como eu falei um pouquinho da creche, pessoa que tem criança, tem frais de garde, que, por exemplo, eu paguei, que seja na creche do Quebec ou fora, privado, tem estudar também de nutrição. Medicais, já falei. Uma coisa que mudança. Pessoa que tem que se mudar do lugar para o outro, mas tem a regra de 40 quilômetros. Por exemplo, estou morando em Montreal e tenho um emprego em Val d'Or, ou Quebec, ou o que seja, pode deduzir todas as despesas da mudança e dar um crédito. Mudança porque o seu emprego é em outra cidade, até 40 quilômetros, seria porque isso? Se você se aproximou pelo menos 40 quilômetros do seu trabalho ou da escola, ou o que seja. Isso pode. Tá. Você vai acumular todas as despesas que ficou, até a despesa de restaurante, o que seja, hotel, se ficou no hotel. Isso pode, pelo menos que você tem que ter seus recibos. Guarda recibos, fatura, e depois pode... 20 anos que tem que guardar, né? Mas... tem que guardar geralmente 4 anos, pelo menos, porque tem a regra de guardar as coisas, geralmente... bom, eles podem voltar a ter 4 anos, ou indefinidamente se tem uma fraude. Então, em teoria, guarda os papéis por a regra de 6 a 10 anos. Depois, é muito tempo, mas coisa pequena, como... mas geralmente se aplica mais para empresas, mas pessoal, se tem pouca coisa... duvido que ele depois de 4 anos vão te pedir, você se mudou, quer saber 6 anos depois, não. Então a gente tem... Então a regra normal, se tudo fica sentido, porque o governo funciona com a luz vermelha. Tem um jeito de falar. Se fica tudo normal, não acende a luz. Se tem coisa que fica bizarra, ou que seja, fora do padrão, acende a luz. Eles podem te fiscalizar depois. Entendi. Mas outra coisa que são importantes, por exemplo, se quer pessoa que começar a trabalhar, que tem renda, que se chama o REER, ou RRSP em inglês, é tipo um saving account. Você abre, vai no banco, ou que seja, abre uma conta para investir para a sua aposentadoria. Uma conta de investimentos e aposentadoria, esse tipo de programa é que vai te dar uma dedução direta. Por exemplo, tem uma renda net de 50 mil, eu vou investir 10 mil nesse programa, a minha renda net vai passar de 50 para 40, direto. Sim, então, se eu pago o 40% de imposto, bom, vou ter uma redução de imposto de 4 mil, nesse caso, direto. Sim. Mas tem regra. Sim. A gente está dando uma pincelada por cima, mas a ideia é que você tem como, se sobrou um dinheiro você quer investir, você tem o RSP, que seria para você, quando aposenta, ou a compra da primeira casa, que você pode estar usando, e quando você tira o dinheiro, o dia que você tirar o dinheiro mais velho, você daí paga a porcentagem de acordo com a sua... a renda é o que... E aí provavelmente é menor. Então, exatamente. Geralmente a ideia desse programa é que, geralmente, você vai querer contribuir quando a sua taxa de imposto é maior. E quando você aposenta, geralmente, você vai tirar pouco a pouco, você vai gastar menos. Então, em teoria, sua taxa de imposto no momento da aposentadoria é menor. Então, é vantajoso de fazer, porque você vai ter uma redução maior do que quando você vai tirar depois. Outro benefício é
o aumento do dinheiro do tempo, isso não dá imposto. Por exemplo, eu vou investir 10 mil, 10 mil em 30 anos vale 100 mil, você não paga imposto sobre uns 100 mil. Você vai pagar imposto somente no momento que você tira. E como você abriu a porta dali, tem uma exceção, se você quer comprar uma casa, você pode tirar o investimento que você pegou lá sem implicações fiscais. Você pode pegar esse 10 que você, o 10 ou mais, né, que você investiu para colocar na casa, para fazer um sinal da casa, isso não cobra imposto. Mas você tem que reembolsar aquele montante que você tirou até 15 anos. Você pode dividir por 15 anos e pagar ano por ano, dividir por 15. Você paga para você mesmo sem juros. Né? Sem juros. Você está colocando dinheiro de novo no porquinho e sem estar pagando os juros que você estaria pagando para um banco. Né? Exatamente. Tem outro programa que se chama CELI, ou tem uma outra coisa em inglês, esqueci como você fala em inglês. First Home, como que é? Fundo de investimento sem taxa, uma coisa desse tipo. E outro programa que você pode investir, por exemplo, em vez de eu quero tirar esse dinheiro por qualquer momento, você pode investir nesse programa também. Esse não vai cobrir imposto quando você investe, não vou te dar dedução também não, mas o dinheiro que aumenta, por exemplo, o montante que você investiu, o mesmo 10 mil, por exemplo, se você não toca esses 10 mil, tipo, em 3 anos vale 15, e você decide tirar esses 15, vai ter zero imposto. Então, depende de que você quer fazer com isso. Então, se você quer comprar uma casa ou guardar por aposentadoria, ou a ASP ou é melhor, mas se você quer investir temporariamente para tirar depois e não ter essa coisa de pagar imposto quando você tira, esse programa também é vantajoso. O vantajoso não te dá benefício na hora que você investe, porque você pode tirar a qualquer momento sem implicações fiscais. Sobre isso não tem muito mais coisa, não. Infelizmente. Geralmente são as coisas normais que dá a dedução, fora medicais, de escola, e essa questão de investimento. E escola também, eu vi, por exemplo, você tem filho, põe no balé, na natação, também isso ajuda a deduzir, porque você está pagando uma atividade extra. Atividade, eu acho que no federal até 500, eu acho, por atividade por criança. Então, 500 não dá $500, né? E 500 vezes, a regra é mais ou menos 15%. Você tem que pensar que tudo é sobre o 15% de dedução, não é 100%. O José está perguntando. Porque isso reduz o revenue net, não reduz o dinheiro direto. A gente está com uma pergunta, Richard, do José, que ele pergunta sobre se materiais de escritórios também não. Mas aí seria se você tem uma empresa no seu nome, mesmo que seja apenas direto no seu nome, não uma empresa incorporada, né? Bom, aí é a regra. Vou deixar você falar. Vamos abrir caso você tem uma questão de caso de autônomos ou a coisa, porque tem uma boa pergunta, porque a Covid. Quando a Covid chegou aqui, eu acho que esse ano acabou, mas até o ano 22, você podia ter uma dedução por trabalho da casa, por causa da Covid. Por causa do Covid. Por causa da Covid. Né? Então, por isso da Covid teve dois tipos de fazer um anexo, uma dedução simplificada ou detalhada. Isso sim deu uma dedução fiscais para a pessoa que teve que trabalhar em casa por causa da Covid. Agora já acabou. Então, não vou falar disso muito por 2023, porque eu acho que vai acabar isso daqui. Acabou esse programa.
Agora, para o autônomo, outra coisa. Eu vou abrir uma parênteses, porque pessoas que são funcionários de empresa, que, por exemplo, recebem comissões, pessoas vendedores. Vendedores, sim, pode até fazer, tem condições, mas poderia deduzir alguma coisa de escritório em casa. Mas, nesse caso, a companhia por qual que eles trabalham tem que preencher um formulário que diz que sim, o funcionário tem que ter um escritório em casa para fazer o trabalho deles. Entendi. Burocrático. Aí entraria, por exemplo, cadeira de escritório, computador, materiais mais caros, assim? Sim. Eu vou simplificando, vou falar que sim, depende. Mas depende, tem que ser obrigatório para a empresa. Se a empresa fornece o laptop, eu vou comprar o laptop? Não, porque já tem o laptop da empresa. Tem entendeu? Formal, burocrático, que a empresa tem que estar assinando embaixo que você tem várias coisas que eles vão preencher. Você tem que ter esse escritório em casa, sim. Você paga um funcionário de volta se eles compram uma coisa, sim ou não. Se sim, claro que eu não vou ter o reembolso e a dedução, né? Um ou outro. Uhum. Então, tem várias coisas que tem que preencher, tem condições. E no final, é caso por caso, mas é possível de ter sim, mas sobre algumas condições. Isso é para funcionário de vendedor, geralmente são vendedores, que vão na rua, que não tem espaço, por exemplo, dedicado, porque essa é outra condição. Tem espaço dedicado no escritório ou não tem. Pessoas que estão 100% na rua para vender coisa, pode ser um escritóriozinho, mas tem que ter um espaço de trabalhar isso em casa. Nessas condições, pode deduzir coisa. Até pode deduzir porções de aluguel. É isso. Alugado. Ela tem um trabalho autônomo que nem tira da fonte, enfim, que depois vai ter que fazer toda aquela papelada. Aí a gente tem uma porção de itens, né? Sim. Porque tudo você, pelo menos assim, me corrija se estou errado, mas tudo que você conseguir comprovar que você precisa daquilo para poder estar gerando dinheiro para o seu negócio, teria uma forma de deduzir, seja a dedução 100% ou em partes, né? Como, por exemplo, um carro. Se você a regra geral... a regra geral... Bom, vamos abrir a questão de autônomos, porque já é outra questão. O autônomo... tem coisa... A regra geral do imposto sobre autônomo ou sobre empresas incorporadas é que qualquer despesa que está usando para gerar lucro ou gerar dinheiro, né, para gerar revenue, pode ser deduzível. Isso é a regra geral. Porém, tem outra coisa. Bom, por exemplo, sou autônomo, tenho um escritório em casa. Eu pago o aluguel de $1.000. Pode deduzir porções de aluguel? Sim. Porção de aluguel calculando como? Bom, geralmente, uma regra geral, eu uso uma porcentagem do apartamento. Por exemplo, se eu uso 10%, 20% do metro quadrados, né? Eu posso usar 20%, mas baseado no metro quadrado, por exemplo. Então, se todas as despesas do aluguel, se eu pago 1.200, pode reduzir por mês. Aí tem aluguel, aluguel, luz também, coisas que são pago pelo internet, é 100%, se uso 100% para o trabalho. Bom, o que mais? Já mexi isso aí. A luz, se tem gás, o que seja, tudo isso pode ser deduzido nas porções do porcentagem que você usa por trabalhar. O carro, a mesma coisa. Carro é geralmente o cálculo de quilômetros usado por trabalhar versus quilômetro total.
Bom, é a coisa que tem que saber, porque se você está fiscalizado, que fez isso, tem que ter a lista. Por exemplo, ver cliente X, tem que ter uma anotação de cada lugar, geralmente, onde você foi. Por exemplo, eu fiz 20 mil quilômetros total, 10 para trabalhar. Você tem que ter um registro para anotar sobre 10 mil, se for fiscalizado. Eles podem te pedir, me provar que você fez 10 mil quilômetros para trabalhar. E são as... Isso é raro. De novo, é a questão da luz. Se acende a luz. Por exemplo, se eu usei o carro 100% do tempo, acende a luz, porque a pessoa tem que ir no supermercado, né? Tem que fazer coisa pessoal. Então, vai acender a luz, porque é um pouco exagero. E a regra comum é assim, geralmente não tem problema, mas pode ser fiscalizado. O Brasil é a mesma coisa, né? Sim. Se fica fiscalizado, tem que mostrar tudo. Se não tem a prova, ele pode cortar direto. Mas, faz sentido, não faz sentido. Você não deixa a prova, já acabou. Então, tem que pensar nisso. É melhor guardar tudo. Na questão de dúvida, guarda mais recibo do que menos, porque se não tem esse recibo, não tem, né? Então, a questão, por exemplo, o resto da luz é fácil, você tem do Quebec, coisa que você paga é fácil, mas a regra geral, guarda suas despesas, guarda seu recibo, faz sua contabilidade, e isso facilita. Cada pessoa tem um jeito, mas tem... Oi? O carro é complicado porque, assim, você pode guardar o recibo que você gastou para... gasolina, estacionamento, enfim, que teve que guardar pneu de inverno, manutenção, N coisas que tem o carro. Só que para você conseguir comprovar que você usou X porcentagem para o trabalho e X porcentagem pessoal, eu vi que você tem que detalhar tudo, mas como que você vai conseguir comprovar? É só pelo seu detalhamento? Dia andei 10 quilômetros, fui do ponto A até o B e gastei então X de gasolina. Para cada viagem que você faz, você tem que... Não. Você quer... o gasto de gasolina já é calculado no total. Tem que pensar quilômetros por trabalho, quilômetros por pessoal, o total. Então, se você veja seu carro, é complicado um pouquinho, sim. Mas a dica, tenta fazer pelo menos cada mês. Se você, eu fiz 1.000 quilômetros nesse mês, como que eu gastei esses 1.000 quilômetros? Eu fiz 20% para trabalhar. 20%, mais ou menos foi no Quebec, voltei, mais ou menos você vai Google Maps. Não, pode ser tipo assim, né? Depois de ter fiscalizado, se você anotou, pode construir, vamos assim, seu detalhe depois, mas é melhor fazer na hora que fazer um ano depois, ou 2 anos depois, porque a gente esquece, né? Esquece até o que comeu ontem. A Bárbara tá comentando aqui que mundo chega a dar nó na cabeça. É que a gente está abrindo um pouco o espaço, falando principalmente de autônomo, que eu acho que é onde entra mais exceções, porque depende qual o seu negócio, né? Por exemplo, alguém que produz conteúdo para a internet pode acabar colocando que precisa de, sei lá, algum item para filmagem. Depende do que a pessoa vai fazer, né? Exatamente. Mas, enquanto a pessoa só está como funcionária, a dedução realmente é mais limitada. O que eu já vi alguns especialistas daqui do Canadá falar é que é muito vantajoso você ter um emprego e também ter um pequeno negócio por questão de dedução de imposto, né? Vai. Então você tem 2 rendas, você não precisa ter uma, você pode ter 2, pode ter 3. Tem gente que tem bastante trabalho, né? Exatamente. Depende de cada pessoa, no trabalho da pessoa, mas se vou falar, é melhor trabalhar por empresa ou trabalhar por si mesmo. Bom, se pode fazer por si mesmo, nas mesmas condições,
é mais vantajoso fiscalmente. Uhum. Mas tem, às vezes não é possível, é claro, né? Porque tem outras considerações. E também vem muito a questão, deveria me incorporar ou não? Isso é outra questão. Deixa, por favor, just terminar a questão do carro, porque tem uma coisa que talvez tem pessoa que não sabe, que é uma outra dedução importante, é a amortização do carro. Você paga 30 mil, por exemplo, no carro, 30 mil agora é pouco, mas, por exemplo, você paga 30 mil do carro e além disso, você usa gasolina, seguro, você pode usar também o seguro, todas as despesas de pneus, que você coloca pneus de inverno, manutenção e tudo mais, isso também vai ser deduzido pela porcentagem de quilômetro a mesma coisa, toda despesa, porcentagem de negócio versus pessoal, pode entrar com dedução. Além disso, você tem essa amortização do carro que dá 30% por ano. Primeiro ano é metade, 15%, mas depois o valor do carro pode ser reduzido, tem uma dedução de 30% por ano. Não exatamente 30%, é 30% sobre o residual. E agora eles têm um negócio novo para carro eco, né? Os ecológicos. Bom, carro é outra coisa. Isso não entra não entra sobre o imposto, mas entra sobre uma como falar, uma dedução na compra, né? Quando você paga por que seja um carro elétrico ou um carro híbrido, você tem uma dedução que pode ser no Canadá e 5 mil, Quebec 7, por um carro 100% elétrico e uma subvenção, né? E se for, depende das marcas, mas só que geralmente todas as marcas são, se for 100% elétrico, acho que dá direto de 5 mil federal, eu falo federal provincial, né? Federal e Quebec 7. Quebec é mais generoso do que as outras províncias. Eu acho que as outras províncias dá menos, dá 5. Depende de cada província. Eu acho que é 7,5. 7,500 que eu tinha visto. Na marca. Mas 7,500. E se for também híbrido, eu acho que é menos, né? É claro, até 2.500, depende da marca. Uhum. Tem uma listinha do governo. Mas eles, além disso, para quem tem empresa, mas aí seria incorporada mesmo, de você comprar o carro e abater 100% no imposto em vez de 15%. Se for... Não. Funciona do mesmo... Bom, se for incorporado, é mais complicado. A gente não vai... Não, é mais complicado. A mesma teoria do eu vou falar como autônomo, se aplica. Tem essa amortização de 30% se aplica. Mas porque a questão da empresa incorporada tem que saber que isso é uma pessoa jurídica independente da pessoa. Uhum. Mesmo se for eu autônomo ou consultor, que seja, eu vou me incorporar, sou a pessoa que faz, minha companhia é considerada como outra pessoa. Uhum. Então eu não posso fazer qualquer coisa que mesmo se minha companhia tem regras. E sobre o carro, só para explicar rapidinho, por que é diferente? Porque o carro da empresa, por exemplo, o carro da empresa, eu pessoalmente uso o carro da empresa, eu não vou ter esse vantajoso grátis, vou ter que pagar imposto sobre o uso do carro da empresa. Uhum. Vou ficar lá, porque tem um cálculo, é complicado, mas tem um cálculo. Se eu uso, por exemplo, 20% ou 30% da casa da empresa, eu vou ter que pagar um imposto sobre o uso do carro da empresa. Entendi. É bem separado, né? Então, assim, bem separado. Como que está sob o seu nome, ainda fica misturado, até porque vai direto no seu nome, não tem. Você está respondendo pela empresa diretamente, mas quando você cria o jurídico, né, se clona
É você, mas não é mais você. Você é dono, Exatamente. Mas faz, né? Mas por exemplo, eu vou abrir outra parêntese. Vale a pena se incorporar ou de ficar autônomo? Vai depender vai depender da renda que a pessoa vai tirar do trabalho. Geralmente vale a pena a partir de um certo montante de renda. Por quê? Porque na empresa você pode ter um salário da empresa e guardar o resto da empresa. Se eu faço mais dinheiro, eu vou pagar pessoalmente o imposto sobre o salário que eu tirei da empresa. E a empresa vai ter as próprias deduções, inclusive meu salário. Uhum. Então, a empresa paga o imposto de empresa, eu vou pagar meu imposto pessoal, mas tem deduções que vão se fazer a partir da empresa. Para fazer uma questão bem simplificada de novo, por exemplo, eu vou usar o carro da empresa, vou fazer toda a dedução da empresa e eu vou me dar um salário. Sabendo que o salário pode ser um salário também pode fazer como que se chama aí? Uma retirada? Uma retirada. Bom, assim, pode retirar todo mês, o que seja, da empresa, é tipo um empréstimo. No final do ano, eu posso fazer anualmente meu salário e para, tipo, voltar para reembolsar o que eu tirei da empresa. Porque se eu tiro da empresa, fica tipo um empréstimo, sim, né? Se eu faço 2 anos consecutivos, o fiscal vai te dizer, você recebeu um salário. Eu vou te dar vou considerar que você tirou um salário e você vai me dever todas as deduções fiscais, vai ser complicado. Então, de novo, né, Richard? É melhor, tem um cálculo para fazer, eu vou me dar um salário de X para reduzir o montante que eu tirei da empresa. E pode me dar também um dividendo, a palavra que está procurando, um dividendo que também dá benefícios de receber, porque não é 100% tributável. Tem uns benefícios ali. Mas o grande benefício da empresa é que você pode controlar o que você vai receber pessoalmente. Autônomo, se você recebe 300 mil, é 300 mil direto no imposto direto do ano. Então, e o coitado pode ser que passou um tempão sem nada, vaca magra, de repente, recebeu de uma vez, vai ter que pagar tudo. Enquanto que até 500 mil é 20%, se eu não me engano, né? Que paga e vai guardando ali, vai fazendo investimento, enfim, e decide quanto que quer colocar no pessoal a hora que precisa. Sem ter essa Exatamente. Tem que amortecer tudo de uma vez. Exatamente. Né? Você pode colocar o imposto, abaixar a curva de imposto durante os anos. Isso também é um benefício de ter uma empresa. E também, se você, por exemplo, seu marido ou sua mulher trabalha também, pode trabalhar na mesma empresa, dar um salário dela, também reduz a questão tributável da empresa. Então, esses são os benefícios. Cada caso é bem diferente, tem que ver, tem que analisar, tem que procurar um profissional para ajudar. Essa seria a minha conclusão aqui no final, que assim, não precisa nem falar muito, mas o trabalho que você faz assim, é muito digno, porque toda hora tá mexendo com lei, tá dando um suporte para quem não tem conhecimento nenhum, e até a ferramenta que, já vi muita gente falando, mas dá para aprender, ele gera. Eu falo, Deus me livre. Não, tem. Bom, depende de cada pessoa. Tem situações que são simples. A pessoa pode fazer a própria imposto de renda sobre o software que vende ali. Sim, mas quando a situação começar a complicar, tem que saber coisas, pode ser complicado, pode ser porque cada decisões de imposto tem um impacto do dinheiro no bolso ou fora do bolso, né? Você sabe, assim, contando rápido, a gente
O meu marido, ele fez um college e depois de 7 ou 8 anos que a gente descobriu, mas no último ano que podia, rever o que tinha pago, porque tinha, enfim. Mas assim, ele pegou no último ano. Se a gente tivesse com o contador, né, já saberia desde o primeiro para poder estar reembolsando isso. Sim. E quase que passou o prazo, quase que não deu para conseguir, assim. E foi, acho que foi uns $2.000, assim, de reembolso, foi bastante. Vale a pena, vale a pena. Não, é complicado. As questões de cada país tem suas próprias regras, próprio mal de cabeça, né? Richard, a gente já está aqui 1h15, até passar um pouco do tempo. Eu queria te agradecer muito por ter participado da nossa live. Obrigado a você. Foi bem interessante. Eu sei que você tem umas informações de sites, enfim, que você tinha me falado, né? E eu vou deixar gravado aqui na própria live que vai estar gravada, com todas as informações que você quiser passar, que você achar pertinente para as pessoas poderem que bom. Ter esse link rápido. Uma dica rapidinho. Questão de dúvida, a pessoa pode ligar com o Revenu Quebec, Revenu Canadá. Por exemplo, eu não falei de alocações de crianças. São coisas que são fora do imposto de renda, mas são baseadas na renda do ano passado. Então, a pessoa que vou ter uma criança, ou já tive uma criança, tem coisa que pode fazer sim. Vai ligar com o federal e provincial também, porque são todos separados, né? Liga um, liga outro e pede se tem coisa para você, sua situação pessoal. Isso vale a pena. Principalmente para criança, eu sei que tem bastante. Vale a pena dar uma olhada no site dos dois para ver qual que se encontra, desde material escolar, enfim, leite materno. Eu sei que depende da situação, né? E aqui é interessante que sempre vem o que você fez no verão passado. Então é sempre qual que foi o imposto, quanto que você pagou do ano passado, e depois, enfim, vão calcular sobre o que você fez antes, né? Exatamente. E também vamos deixar o contato do Richard, que é um achado, um contador do Quebec que fala português. Desculpa, eu falo muito mal, mas dá pra entender, eu acho, no final. Fala perfeitamente. Brigadão, Richard. Obrigado a todo mundo que estava aqui. E se tiverem mais dúvidas, é só escrever depois ali na nossa live. Tá bom? Um abraço forte. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.